Oi pessoal, aqui é o Giovanni Oliveira da Oliveira Imóveis e estamos aqui hoje para mais um vídeo de perguntas e respostas na série Portugal em Minutos. Então vamos fazer esse vídeo rapidinho com dicas respondendo todo mundo a respeito daqui de Portugal. Bora para a vinheta! Então vamos lá, né pessoal? Estamos aqui com o computador na mesa, vamos responder as dúvidas. Primeiro aqui, Giovanni, você não disse qual o bairro real, me parece Fraião. Não, nesse último vídeo a gente falou sobre Celeirós, um bairro que é a 8 minutinhos aqui de Braga, saída sul de Braga, sentido Porto, sentido Cruz, vindo pela região da Nacional, né, pela estrada da Nacional, ao invés de usar a via expressa, né, a autoestrada. Então é um bairro bem tranquilo, tem bastante indústria na outra ponta do bairro, o que é muito bom para os empregos, mas ainda assim é um bairro bastante residencial, com poucos prédios e mais casas, mais moradias, tá? Amei esse AP, quando chegar a minha vez de ir para Portugal, quero ir para lá, ótimo, vai ser legal. Giovanni, esse imóvel, qual a média de preço para comprar, sendo neste local um T2? Um T2 em Celeirós depende muito do estilo do imóvel, porque, como eu disse, é um bairro mais afastado, isso automaticamente joga o preço dele um pouco mais para baixo. Então, num imóvel normal, você vai ter ali preços de 110, 115, chegando às vezes em 120, não é muito. Aquele imóvel em especial, nesse sentido, a gente já tem preços a depender do proprietário, variando entre 150 até 180 mil. Aquele imóvel específico, ele é bem completo. Bomba de calor, o ar-condicionado, a aspiração central, então ele vai estar ali na casa dos 170, 175 mil euros o valor de venda dele, tá? Mas temos imóveis parecidos a este, né, na mesma região, mas sem tanto benefício assim, né, sem tanta sem tantos mimos, na casa dos 150 mil. E imóveis um pouco mais simples, realmente beirando ali 115, 120 mil. Giovanni, sei que está no seu radar, mas só para lembrar, quando puder, passe informações sobre a média de valores do condomínio. Boa pergunta sobre condomínio. Aqui em Portugal, se você comprar um imóvel, a preocupação do condomínio realmente fica sendo sua, né? Você comprou o imóvel. Mas se você não comprou e vai morar de aluguel, ou seja, você está arrendando o imóvel, o custo é sempre, ou pelo menos 95% das vezes, do proprietário, tá? Então, quando você estiver alugando o imóvel, aquele valor de aluguel é sem o condomínio, porque o condomínio não é responsabilidade do inquilino. Então, fazendo uma análise contrária, pode até falar que é com o condomínio, mas você não vai pegar uma parte daquele valor e gastar com o condomínio, não, porque isso é uma tarefa do proprietário. Então, geralmente, não tem que pagar adicional de condomínio. O valor do aluguel é o valor que você vai pagar. Aqui em Portugal, não se paga nem taxa de condomínio, nem o IPTU, né, o conhecido IMI aqui. Não se paga isso sendo inquilino, só se paga sendo proprietário. Sendo proprietário, o a taxa, né, de condomínio varia de imóvel para imóvel, a depender das facilidades que o prédio tem, que o condomínio tem. Um elevador, 2 elevadores, se tem gente que faz uma limpeza ou não. Às vezes é um próprio morador que cuida da limpeza, outras vezes é uma empresa especializada. Isso tudo vai mudando as faixas de valores. Mas eu falo com uma certa tranquilidade que não passa de 40 euros. Um imóvel mega bom, mega luxuoso, vai ter aí com uma taxa de condomínio abaixo de 50 euros. A grande maioria dos imóveis ronda entre 20 e 30 euros. Tá? É um valor
muito diferente do Brasil nesse sentido. Indo para outra pergunta, né? Giovanni, um tema para mim seria arrendamento de T0 emprego para quem vai com D7. É possível? Sim, é possível você mesmo com o visto D7, que não é o visto voltado para o trabalho, você trabalhar. Tem certos países que quando você tem um visto, ele só te dá a opção de ter a estadia no país por causa daquele visto. E aí ele te não dá outros benefícios, né? Estados Unidos tem isso, outros países também tem isso. O visto de estudante, por exemplo, você só pode estudar. O visto de aposentado, você só pode ser aposentado. Em Portugal não é assim. Em Portugal, se você vem com D7, você pode trabalhar na mesma. Pode trabalhar mesmo com visto D7. Se você vem com D4, que é o visto de estudante, você também pode trabalhar do mesmo jeito. Então quem vem com D4 pode estudar. Quem vem com D2, veio com D2, montou empresa. A empresa está ali engatinhando e tal, está sentindo que está ruim das pernas ainda, não está com aquela esperança de crescimento. Você pode livremente procurar um emprego, se for o caso, fechar a empresa, inativar o CNPJ da empresa, ou seja, o CNPJ continua existindo, mas ele está inativo. Então, com isso, cessa as cobranças de segurança social, cessa os impostos. A empresa está inativada, ela não deixou de existir, mas está inativada. E com isso você consegue um emprego para trabalhar para outra pessoa, mesmo com visto de empreendedor. Então, Portugal não tem restrições nesse sentido, tá, pessoal? Se você é detentor de um visto, seja ele qual for, você vai poder trabalhar na mesma. Portugal não implica com essa questão. É muito legal, o valor melhor ainda, só aguardando a VS Global abrir, dar entrada nos processos, né? E vou para aí, ok, Décio? Pergunta do Décio. Pergunta não, é uma afirmação do Décio, né? Que a VFS volte realmente a trabalhar com gás total para agilizar todos os processos, né, Décio? A Marta colocou, adorei, Giovanni, obrigado pelo vídeo, sempre bom vivenciar, ok, agradeço, Marta, muito obrigado. Muito bom este bairro, adoro calmaria. Qual a base dos valores de arrendamento de T2? Os T2 para Celeiros, para Ferreiros, são bairros mais afastados um pouco. A gente tem T2 ali de beirando 500 a 550, alguns chegando a 600. Vai depender, de novo, claro, do estilo do imóvel, se vai ser mobiliado ou não, se tem aquecimento central ou não. Mas uma faixa segura até 600 euros, você tem boas opções. Aqui no centro da cidade, por assim dizer, centro, considerando mesmo os bairros que não são do centro, mas que já está mais na região central, a gente, para o mesmo T2, a gente teria aí um valor de 650, 700. Então já é uma economia de 100 euros por uma distância de 5, 7, 8 minutos do centro da cidade. Eu acredito que vale a pena também como opção. Giovanni, a Cris colocou, Giovanni, eu gostei demais do vídeo e já estou ansiosa para ver o que se refere ao apartamento em frente ao continente. O vídeo, a pergunta dela foi sobre o vídeo anterior, né, sobre Celeiros, e quando eu já previ que ia fazer o vídeo do bairro, do imóvel lá em Celeiros, né. Perguntando aqui, ó, Giovanni, tive uma dúvida e você esclareceu, você ia abordar o tema sobre compra de apartamento precisando de obra e como são as empreiteiras residenciais aí em Portugal. Olha, é muito tranquilo a compra de um imóvel mesmo precisando de obra, tá? Tenho clientes que estão nesse processo comigo, assim como gente que comprou comigo na planta. A gente faz todo o acompanhamento. Se você é meu cliente que fez isso, tá aí. Eu sei que ele me segue no canal. É tranquilo, a gente faz todo o acompanhamento de obra, todo o processo de documentação a gente acompanha, licenças, e depois da obra pronta a gente pode entrar com um pedido de financiamento da compra do imóvel em si. Então a gente faz esse processo e vale sim a pena. Você consegue
comprar um terreno aqui em Braga, numa área um pouco mais afastada, por menos de 40 mil, ou beirando ali os 40 mil, e depois gasta na hora de fazer, né, uma casa, e não é nem um apartamento, é fazer uma casa, você gasta ali em torno de 120, 130 mil euros, para uma construção bacana, uma construção legal. Ou seja, juntando tudo, você tem aí 170, né, 180 mil euros gastos. Uma casa pronta aqui, ela não sai por menos hoje de 210, 220 mil euros. Ou seja, é uma boa economia, por volta dos 50 mil euros, e que na revenda, se você ainda tiver ânimo para revender e começar tudo de novo, você ainda está fazendo grana, está fazendo dinheiro, porque realmente é uma opção viável sim a compra de terreno para depois construção. Existe a ideia de financiamento de terreno, mas depois pode dificultar um pouco o financiamento do imóvel pronto. Então você vai ter que, entre aspas, optar ou pela compra do terreno ou pela compra do imóvel em si financiado. O ideal é fazer um ou outro à vista, tá? E aí, neste caso, claro, fazer a compra do terreno à vista é melhor, porque é mais barato, é mais fácil você juntar o dinheiro. Mas é sim possível, não tem essa dificuldade não, tá? Parabéns, continue postando seus vídeos. Obrigado, Márcia Coelho, brigadão. A Sueli falou aqui que eu respondi a dúvida dela. Que bom também que eu respondi sua dúvida, Sueli. Olhando aqui mais opções com interrogação, né, para a gente poder perguntar, responder, na verdade. E eu sou assim mesmo, tá, gente? Eu tenho essa certa dificuldade de pegar as coisas, não gosto de fazer as coisas ensaiadas, então eu prefiro estar aqui ao vivo entre aspas, né? Porque a gente está gravando, na verdade, mas sem perguntas já pré-selecionadas, coisas que eu treinei antes. Não, eu gosto realmente de procurar aqui para ficar claro e para todo mundo. Inclusive, pensando nisso, tem uma pergunta aqui que eu li, eu estou tentando até achar ela aqui. O Ricardo, estou tentando achar aqui o nome aqui, acho que é o Ricardo Figueiredo, se eu não me engano. Achei aqui, ó. Em algum vídeo você poderia falar sobre o uso de garagem nos prédios, me parece que algumas possuem entrada individual, e sobre oficinas mecânicas e concessionárias de veículos. Sobre as garagens, vamos responder por partes, né? Sobre as garagens, os prédios aqui, eles têm tanto lugar de garagem, muito parecido com o Brasil, né? A parte de baixo do prédio tem várias marcações de onde você estaciona seu carro. Então tem muito prédio que é assim. E tem muito prédio que embaixo do prédio, ao invés de ter as marcações onde você pode estacionar, vão ser boxes, vão ser lugares fechados, vão ser lugares fechados onde você pode estacionar o seu carro. E aí você vai ter o portão da garagem que dá para a rua, aí você abre aquele portão, entra para debaixo do prédio, e lá debaixo do prédio você tem um outro portão de garagem, que é o portão da sua garagem específica, ó, o quadradinho onde cabe seu carro ali dentro. Então existem esses dois modelos aqui, às vezes até mesclado. Vão ter situações onde o prédio ele tem algumas vagas de garagem demarcadas no chão, e outras que são as boxes com o portão para individualizar a sua vaga. Então é uma forma aqui em Portugal muito tranquila. Geralmente elas são sempre subterrâneas, raríssimo, poucas opções de imóveis que as garagens são ao lado do prédio, ao lado da casa. Mesmo em casas, as garagens são no subsolo, o que é bem interessante pela ótica, principalmente aqui do norte, porque dessa forma você tem o primeiro andar, ou o que seria o resto de chão, às vezes suspenso, né, levantado do chão. Então ele não pega tanto assim aquela friagem que o terreno proporciona, porque embaixo do imóvel não é já o chão diretamente, é uma área onde ficam os carros, é a garagem. Então isso faz com que o imóvel não fique tão gelado assim. É uma opção interessante
para a ótica de Portugal por conta dessa questão da temperatura e também para poupar o espaço, né? A gente, ao invés de gastar vários metros quadrados de terreno para se fazer garagens horizontais ali ao lado do prédio, você tem a garagem para baixo, vertical, você tem cave, subcave, um ou dois andares, às vezes até 3 andares para baixo, sendo garagem, então você economiza espaço de terreno, tá? Sobre oficinas mecânicas e tal, eu acho que a gente foge um pouco do foco, posso até falar isso em um outro vídeo, mas a gente tem uma certa facilidade, porque tem mecânica para tudo quanto é lado, isso não muda muito do Brasil não, tem oficina mecânica para todo lado, claro que é como contador e advogado, né? São 3 profissões que eu costumo brincar, que você tem que ter uma amizade com a pessoa, mecânico, contador e advogado tem que ser seu amigo, porque uma hora que você precisa de um dos 3, você pode tomar uma facada muito grande no rim, né? Então é bom a gente ter um mecânico de confiança, um contabilista de confiança e também um advogado de confiança, porque realmente é interessante. Na mesma pergunta, né, o Ricardo continua aqui, compra de automóveis direto de proprietário, isso se faz também, tá? Não é só em loja de carro, se faz compra também, muito parecido com o Brasil. Sistema de pedágios e rodovias, muito parecido com o Brasil, embora aí uso sem parar, aqui uso via verde. E a legalidade da carteira de motorista brasileira, eu acho que já fiz um vídeo sobre isso. Existe a opção de você rodar por 180 dias com sua carta brasileira, enquanto você ainda é turista, depois ela perde a validade, e depois você morando aqui, tendo a sua autorização de residência, você pede a modificação da sua carta, né, deixando a carta brasileira no Detran daqui, que é o IMT, e pegando uma carta portuguesa. Então você não precisa fazer exames nem nada, a não ser o de saúde, e automaticamente você também já tem direito a ter uma carteira. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. A Andréia pergunta, sugestão de tema para o canal, como você pediu, comprei um terreno e quero construir uma casa, como será todo o processo? Eu acho que eu comecei a falar isso aqui agora, né, André? Então mais ou menos te respondi, mas depois eu vou fazer sim um vídeo sobre isso, tá? Acho que a Luciana perguntou aqui uma coisa, mas eu acho que eu já respondi a Luciana já num outro vídeo de perguntas e respostas. Acho que eu já desci bastante aqui a questão. E o vídeo também já está ficando longo. Então, gente, eu acho que já dá para encerrar o vídeo. Acho que eu já respondi a algumas pessoas. Claro, estou sempre à disposição para responder mais, para conversar mais sobre a questão. Fiquem sempre abertos a falar com a gente. Peço encarecidamente, clica no sininho para ativar as notificações, deixe o seu like, deixe seu joinha, entra nas redes sociais, se inscreve no Instagram, se inscreve no Facebook, a gente dá várias as notícias sobre Portugal, sobre o que acontece com Portugal, eu falo muito no Facebook. No Instagram eu vou mostrando fotos de Portugal e no Facebook eu dou notícias sobre Portugal. E aqui no YouTube a gente fala um pouco sobre os imóveis, sobre o que acontece. Então, ou seja, em cada mídia eu dou um direcionamento diferente, eu dou uma visão diferente sobre Portugal. Então é importante seguir a gente nas 3 redes, Facebook, Instagram e também aqui no YouTube. Se você caiu de paraquedas, já se inscreva no canal e ative os sininhos para receber as notificações. E claro, deixe o seu like, porque é ele que nos ajuda. Gente, muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.